Fala pessoal, aqui é Alan Lopes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que você pode fazer para aproveitar melhor o período que você tem dentro da faculdade, para dar os primeiros passos em direção a uma carreira de sucesso. Às vezes a gente não aproveita muito bem esse período da faculdade, às vezes fica muito desconectado, como se a gente não fosse chegar ao momento de procurar emprego, né? Mas esse é um período importante, às vezes você passa 4, 5, 6 anos na faculdade e se você fizer algumas atividades ali, provavelmente o teu início de carreira pode ser muito mais tranquilo. Então aproveita, já dá o curtir no vídeo aqui, se inscreve no canal para receber outras dicas como essa, isso é importante para o YouTube entender que tu tá gostando desse conteúdo e aí direcionar um pouco mais das minhas dicas para que tu possa assistir. E vamos então para o vídeo. Independente do tipo de aluno que você seja, de repente você é aquele aluno super focado, super nerd ali que senta na primeira fileira e fica prestando atenção em cada matéria, em cada assunto que o professor explica, ou de repente você é aquele aluno mais desconectado, que aproveita mais a faculdade como um todo para fazer amizades, fazer relacionamentos. Independente de quem seja você dentro da faculdade, é importante tu lembrar que a faculdade não é um período só onde você vai ter que passar nas provas, que você vai ter que aprender um monte de conteúdo teórico e que isso às vezes não vai te preparar realmente para a tua carreira, não vai te preparar para o mercado de trabalho. Então tem que prestar atenção em alguns fatores aí que pode te ajudar nesse caminho. E eu achei importante falar disso nesse vídeo porque eu cometi esse erro. Eu passei quase os 4 anos da minha faculdade ali sem me preocupar muito na minha preparação para o mercado de trabalho. Eu passei todo esse período, por exemplo, sem fazer estágios. Na época da minha faculdade eu fazia muito freelancer, na época eu era programador, então eu desenvolvia software para as empresas, enfim, e vendia esses softwares, né? Então eu ficava muito preso nessas atividades e eu acabei não aproveitando outras habilidades que eu podia ter desenvolvido nessa época. Então, durante toda a faculdade, por exemplo, eu fazia tudo muito sozinho, né? Os trabalhos de faculdade eu fazia sempre individual ali, só quando era realmente necessário fazer em grupo. E esse meu trabalho como freelancer também me colocava nessa situação de eu trabalhar sempre sozinho. Então eu acabei não desenvolvendo, por exemplo, essa habilidade de trabalhar em equipe, que foi para mim uma das dificuldades que eu tive quando eu realmente fui e conquistei meu primeiro estágio lá no 5º ano da faculdade. Então, é importante você pensar sobre isso. Eu não quero que você cometa, por exemplo, o mesmo erro que eu cometi, de sentir essa dificuldade quando você entra no emprego. Às vezes você já pode entrar no emprego muito mais preparado, muito mais tranquilo e aproveitar isso da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é tentar aproveitar ao máximo os recursos que a faculdade te oferece. As faculdades, elas, de repente, disponibilizam palestras, elas disponibilizam workshops, às vezes feiras de emprego, onde você tem a oportunidade de conversar com profissionais que já estão trabalhando na área. Às vezes você tem a oportunidade de conversar com alunos mesmo, né, ex-alunos da faculdade que já estão no mercado de trabalho. Então essas são experiências importantes para que tu possa entender se o caminho que tu está percorrendo é adequado, tirar dúvidas, por exemplo, sobre as empresas ou as áreas que tu está querendo trabalhar e assim preparar um pouquinho melhor o teu meio de campo. E às vezes a gente acaba nem aproveitando, né? A gente interpreta essas palestras, esses workshops, ou mesmo esses eventos que não são a aula, como algo desnecessário. Então a gente acaba fugindo disso. Mas é importante, muitos desses eventos podem te ajudar. Às vezes pode ser o primeiro passo para tu começar a construir networking, né? Às vezes é numa feira dessa que você vai encontrar, de repente, um dono de uma empresa, um gerente de uma empresa, que pode te oferecer uma oportunidade de emprego legal. Então, às vezes é aquela empresa que tu sempre sonhou trabalhar. E, mais uma vez, se tu entender essas atividades extras da faculdade como algo chato, algo que você não tem tanta relevância assim, você pode não aproveitar isso. Eu sei que talvez a tua faculdade talvez não te ofereça essas oportunidades, né? Talvez a tua faculdade seja menor e ela não tenha essa estrutura, não te ofereça essas palestras, essas feiras, enfim, essas oportunidades de tu tirar tuas dúvidas, às vezes entender o mercado de trabalho, mas existem N outras faculdades.
Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, eu fui em pelo menos umas 2 feiras, eu acho que em faculdades grandes. Uma foi na USP, a outra acho que foi na Unicamp. E aí eu fui lá porque era um evento aberto, estudantes de outras universidades podiam ir participar. E eu acabei indo e são feiras maiores, né? Porque são universidades com mais porte, enfim, tem mais relacionamento com as empresas. E eu lembro que foram experiências muito importantes para minha carreira. Lá, por exemplo, que eu conheci a empresa que eu via e viria a fazer estágio e construir toda a minha carreira lá na área de tecnologia. Então, são oportunidades que às vezes elas existem, mas a gente fica muito preso ao nosso contexto e acaba não enxergando. Então, aproveita também isso. Procura, né, nas universidades, nas cidades próximas, às vezes vocês vão ter esse evento aberto e aí você pode aproveitar. Fique esperto sobre isso. A segunda dica importante é tu tentar aproveitar ao máximo as oportunidades de trabalho que aparecerem na tua frente, tá? Nessa hora eu acho que não precisa filtrar muito as oportunidades de trabalho. Eu acho que todas são bem-vindas, como por exemplo, trabalhos temporários, esses trabalhos de temporada, sabe? Que só abrem às vezes no verão, às vezes abrem em determinada época do ano na tua cidade, porque o comércio fica mais forte ali. De repente, oportunidades de trabalho não remuneradas, por que não? Estágios não remunerados, às vezes tu se dedicar ali, dedicar um pouco do teu tempo, do teu esforço num estágio não remunerado pode ser o suficiente para tu criar um puta relacionamento com o dono da empresa e ele te criar várias oportunidades depois. Às vezes a gente tem essa crença, né, de porra, só tem que trabalhar se receber, né? Eu ouvia muito isso, às vezes dos meus amigos, às vezes de familiares, que falam, pô, trabalho certo é trabalho que você recebe. Se ninguém estiver te pagando, isso não é trabalho. E não é bem assim, tá? Às vezes a gente precisa plantar um pouquinho para colher lá na frente. Geralmente quem tem essa mentalidade tem uma vida muito mais bacana lá na frente, porque quando colhe resultados muito maiores. Mas, às vezes, tem que ter essa dedicação no começo. Existem também outras oportunidades, como estágios normais, trabalhos voluntários em instituições, às vezes para ajudar o próximo, às vezes ajudar a tua sociedade, a tua comunidade ali. Todas essas oportunidades são importantes. Por quê? Porque a faculdade não vai te desenvolver competências, algumas habilidades importantes para o mercado de trabalho. Não adianta tu ter conhecimento técnico e tu ser um arrogante no ambiente de trabalho. Não adianta tu conseguir fazer um relatório, conseguir fazer um cálculo, mas tu não conseguir ensinar o teu colega do lado. Entendeu? No trabalho o que precisa é isso, assim, são habilidades e competências que tu só vai desenvolver se tu tiver experiência. E essa experiência, às vezes, a faculdade ajuda. Por exemplo, quando você tem algum projeto, né? Quando você tem algum trabalho que simula esse ambiente de trabalho, mas nada como um ambiente de trabalho real. Ali que tu vai ver os conflitos, tu vai perceber como tu tem que lidar com cada situação, e é ali que forma o teu caráter como profissional. Então, assim, minha dica é aproveita ao máximo as experiências que tu puder no período da faculdade. Aproveita para aprender a como trabalhar, porque quando tu entrar, tu vai estar muito mais preparado. Eu lembro que uma das coisas que eu sofri muito foi isso, na construção de relacionamento no ambiente de trabalho. Como eu sempre trabalhei muito sozinho, como eu sempre passei o período todo da faculdade sempre trabalhando e estudando muito sozinho, quando eu me vi num time grande, onde eu tinha que reportar para o meu líder, eu tinha que auxiliar o meu colega da esquerda, o meu colega da direita, tirar dúvida da outra equipe, eu me senti perdido, né? Eu queria trabalhar sozinho, eu queria trabalhar quieto. Até o fato da pessoa do meu lado puxar a conversa já me incomodou. E isso eu tive que me adaptar, eu tive que aprender isso. Mas se eu tivesse desenvolvido essa habilidade antes, tudo seria muito mais tranquilo. E se de repente você não enxergar essas oportunidades de trabalho, enfim, ou mesmo se você não tiver a fim de seguir esse caminho, você pode construir a tua própria experiência de trabalho. Isso já vai te garantir o desenvolvimento dessas habilidades. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil, por exemplo, você tirar foto e vender essas fotos num site, de repente disponibilizar essas fotos num banco de imagem. Você pode trabalhar, de repente, como social media, gerenciando as publicações e o conteúdo de alguém, por exemplo, nas redes sociais ou de uma empresa. Você pode fazer gerenciamento de tráfego dessa pessoa,
né, controlando ali os anúncios, enfim, e tudo isso hoje em dia é muito fácil de aprender na internet. Tem aqui no YouTube, por exemplo, se tu procurar sobre esses temas, tu vai ver uma infinidade de informações, uma infinidade de aulas, uma infinidade de conteúdos te explicando como fazer isso. E se tu se identificar com essas coisas, por que não construir uma pequena carreira nesse sentido? Isso obviamente vai te preparar lá para frente. Então depende só um pouco de ti, de tu se identificar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever, talvez valha a pena eu, por exemplo, criar um blog, às vezes vale a pena eu vender artigos para uma empresa ou escrever artigos para uma empresa. De repente, se eu gosto, como eu disse, de fotografia, eu posso trabalhar nessa área. De repente, se eu gosto de tecnologia e programação, eu desenvolver softwares ou, de repente, construir o meu software para vender para empresas. Percebe? Tu tem essa possibilidade e não precisa ter anos de experiência para trabalhar com isso. Como eu falo, eu, por exemplo, em 2000 eu já vendia os softwares que eu fabricava ali, que eu codificava sozinho, testava, e aí eu apresentava para a empresa com uma solução e algumas empresas achavam interessante, realmente compravam de mim. Então eu já tinha meu negócio acontecendo. E isso é uma puta oportunidade. Não só para tu fazer dinheiro, como eu falei também, desenvolver habilidades, mas às vezes de criar uma oportunidade que talvez tu nunca precise seguir uma carreira convencional. Se a gente pensar, por exemplo, no Mark Zuckerberg, ele começou o Facebook dessa forma, né? Ele se aliou com os amigos ali da faculdade para codificar um site que comparava as fotos dos alunos de Harvard para o pessoal ir votando quem era mais atraente, enfim. E aquilo se tornou o que é hoje o Facebook. Então, assim, percebe como, de repente, uma pequena atividade que tu desenvolve na época de faculdade, ela pode tomar uma proporção que tu nunca imagina. E isso pode, obviamente, não só te preparar para esse início de carreira, como às vezes definir a tua carreira para o resto da vida. E isso é bem legal, né? Você não precisar ficar dependendo do mercado de trabalho caótico, né? Sempre oscilando entre ondas de desemprego ou emprego para você sobreviver. Já pensou você construir, sair da faculdade já com uma empresa e uma carreira sólida? Isso é talvez o sonho de qualquer um. Então, a minha mensagem nesse vídeo é justamente essa. Aproveita esse período. Aproveita esses 4, 5, 6 anos de faculdade que tu tem pela frente para se preparar para a construção da tua carreira, tá? Não enxerga a faculdade só como algo que você tem que estudar e passar nas provas. Pelo amor de Deus, já fez isso durante toda a época do colégio, já passou 10 anos fazendo isso. Aproveita agora para colocar a tua mentalidade no que é importante. O importante agora é se preparar para o mercado de trabalho, porque é onde tu vai passar os próximos 30, 40, 50 anos dedicando 8 horas da tua vida. Então é tempo pra caramba. Se prepara para isso. E como eu falo, não cai nessa armadilha de achar que a faculdade é só estudo. Faculdade é muito mais que isso. Mas o problema é que nenhum professor vai te ensinar isso. Tu que tem que ter esse pensamento, essa disposição e esse comprometimento para tocar a tua carreira. Fique esperto sobre isso. Eu acho que essa mensagem é muito importante, principalmente porque eu não quero que vocês cometam o erro que eu cometi e que vocês não sofram o que eu sofri no início da adaptação da minha carreira. Eu juro que os primeiros 6 meses para mim de estágio foram bem difíceis, principalmente para eu aprender rápido essas habilidades que eu não tinha aprendido. Então aproveita essa mensagem, um grande abraço e até a próxima.